todos, amém? É motivo de muita alegria, amados, estar aqui nessa noite, poder estar ministrando a palavra do Senhor a essa igreja. Desde 2019, eu e minha esposa estamos frequentando aqui. Nesse último ano estivemos um pouco ausentes, estamos com um trabalho para uma implantação de uma igreja batista lá também, próximo ao local onde estamos. E graças a Deus, eu dou graças a Deus sempre pelos irmãos aqui, porque como eu falei, quando chegamos, já falei isso mais de uma vez, quando chegamos encontramos uma igreja bíblica, uma igreja desde o ensino bíblico do louvor, da palavra. Graças a Deus pela vida de cada irmão, graças a Deus pela vida de todos que aqui têm desenvolvido o seu trabalho através daquilo que o Senhor chamou, amém? Você que trouxe a sua palavra pode abrir no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 16. Como o irmão falou, me chamo Paulo. Estou cursando seminário de teologia, estou no último ano. Também sou militar do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade. E para mim é um privilégio, mais uma vez, estar aqui. Desde quando eu cheguei, a gente não imagina, né, que um dia a gente está aqui no culto principal, pregando a palavra do Senhor. Amém, graças a Deus. Evangelho de João 17, no verso 16. Assim diz a palavra. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória com que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Graças a Deus. Nós já fomos tocados aqui pelos hinos. O reino de Deus expresso nas nossas vidas. Nós cantamos isso, nós abrimos as nossas bocas, pedindo que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós cantamos aqui que Ele devolveu a vida aos nossos corações. Graças a Deus, nós cremos nisso. O Senhor, Ele vai lá no lamaçal do pecado, Ele vai no buraco do pecado que nós estávamos, e Ele nos tira de lá para viver agora uma vida segundo a sua vontade. Uma vida abundante na sua presença. Graças a Deus por isso. Hoje nós estamos aqui. É a reunião dos remidos. Nós somos os remidos pelo Senhor. Aqueles que ouviram a palavra e que estão sendo transformados aqui, estão sendo santificados nesse processo de santificação que é essa vida que levamos aqui. Amém? Após o tempo do ministério terreno, aqui ao fim do ministério terreno de Jesus, o nosso Senhor, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Ele está reunido com seus discípulos, e se observarmos lá no capítulo 13, no verso de número 1, está escrito: sabia Jesus que era chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Então, perante essa ciência de Jesus, que chegava o momento em que Ele deixaria aqueles discípulos, finalizaria aqui o seu ministério terreno nessa terra. Ele orienta então aqueles discípulos agora. Eles passam por aquele momento da ceia. Jesus continua orientando eles na sequência, falando sobre o Espírito, sobre os frutos que eles deveriam dar, sobre o amor de uns para com os outros, sobre o serviço deles e também sobre a perseguição que eles sofreriam por causa do nome de Jesus. Após essas orientações e todos esses itens listados por Jesus,
A palavra fala em 17:1 aqui: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e orou. E esse trecho em que lemos faz parte desse capítulo 17. Então, quando nós olhamos para essa oração, a oração mais longa registrada nos evangelhos, feita por Jesus, momentos antes dele ser entregue, momentos antes dele ir ao Getsemane, de Pedro vender a informação, dele ser levado à presença do sumo sacerdote, antes dele ser levado a Pilatos, açoitado e por fim ser crucificado. É neste momento que ele ora, esse trecho que lemos. E quando nós observamos o verso de número 16, 19, amados, ele vai falar assim: eu não rogo apenas por estes aqui, mas eu rogo por aqueles que haverão de crer em mim. Ou seja, Jesus está orando por nós. Jesus orou por nós. Jesus, nas suas palavras, estava contido algo que viria diretamente ao nosso encontro nessa noite. Todos nós, então, perante essa oração de Jesus, recebemos um ensino valioso, recebemos orientações valiosas, nós recebemos aqui chamados para nós. O nosso Senhor, o nosso Salvador. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele fazia sacrifícios pelo povo e intercedia por eles. Aqui neste momento nós vamos ver um Jesus, que é o sacerdote, que está intercedendo por nós. Mas ele também é a oferta propiciatória. Ele é o cordeiro que se entregou por nós. Hoje, nós estamos aqui então na presença desse Deus soberano, que dirige e controla a história, que cumpre os seus planos, e nenhum dos seus planos é frustrado. Se foi do agrado do Senhor que estivéssemos aqui hoje, é porque era plano dele, que você hoje estivesse essa noite aqui, para ouvir a palavra do Senhor, que você fizesse parte desse corpo que é a igreja aqui, amém? Graças a Deus por isso. Então, antes de adentrarmos ao texto, eu gostaria de verificar com os irmãos alguns sentidos da palavra mundo, porque por diversas vezes ela vai aparecer aqui nesse trecho do Evangelho de João, e não apenas aqui nesse trecho, mas ao longo da Bíblia toda, de forma que pela versão Almeida, corrigida e fiel, mais de 220 vezes vai aparecer essa referência à palavra mundo. E para que não cause, talvez aos mais desavisados, um contrassenso, de forma que possa pensar, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, e talvez em outra passagem você leia, não ameis ao mundo e nem o que nele há. Vamos definir, vamos buscar aqui o sentido da palavra mundo, amém? Então, nesse slide, eu não sei se ficou formatado da maneira correta mesmo, é a primeira vez. São 4, quando é feita a transliteração ou a tradução do hebraico ou do grego para a nossa língua, a gente só recebe a palavra mundo. Mas do hebraico temos 4 definições de mundo e eretz, lá para a terra. Como diria a Ariano Suassuna, a gente lê conforme está escrito, né? Igual Tebel, eu vi que é Tevel. Então, 4 definições, e aqui nós vemos algumas definições, isso é mais uma curiosidade mesmo, para que a gente possa analisar essa palavra. E o próximo slide também, por gentileza, irmão. Aí está do grego, são 3, né? Essa primeira bem conhecida, creio que a maioria, né? Cosmos. A gente tem umas versões, uma pessoa cosmopolita, né? Sai dessa raiz grega, mas também tem esse oikovenene, né?
Difícil, né? Acho que o grego ainda é mais fácil que o hebraico, porque o hebraico parece que a gente conversava outro dia com o pastor José Aparecido, ele falou que se uma mosquinha chegasse lá e sujasse o papel, já mudava o sentido da palavra, do que significava, e realmente. Mas aqui é mais a título de curiosidade, irmãos, porque gostaria de meditar com os irmãos aqui, então, nos 4 significados de mundo aqui que nós podemos encontrar na Bíblia. O mundo, como primeiro significado, o mundo é o espaço físico, a esfera de habitação nossa. Salmo 33:3 fala assim: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Ou seja, aqui ele está se referindo a este lugar, ao planeta, às rochas, à areia, à água. Diferente de, por exemplo, se pensarmos que Deus julgará o mundo, né? Não vai julgar as rochas. Nós vamos para o segundo texto, para o segundo significado de mundo, que é o homem ou toda a humanidade. João 3,16 aqui então, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui nós vamos ao sentido de humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salmos 98:9, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O terceiro aspecto da palavra mundo aqui também é eras ou extensões de tempo. Em alguns locais da Bíblia nós vamos encontrar até a palavra séculos, não se referindo necessariamente a 100 anos, mas a era. Né? Por exemplo, 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era, ou em algumas versões, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lucas 18:30, deixará de receber na presente era, ou em algumas traduções no presente mundo, e na futura a vida eterna. Então, também temos essa referência a tempos, eras, a momentos, e o Deus dessa era, né? Podemos fazer referências também a isso, o Deus dessa era, o nosso tempo, como nós temos enfrentado, como nós olhamos para tantos pensamentos divergentes ao do nosso cristianismo, pensamentos divergentes à nossa fé. E nós percebemos que nesse sentido, o Deus dessa era, o inimigo, aquilo que ele tem plantado, a forma como ele tem tentado distorcer as coisas também. No quarto sentido, eu gostaria de falar aqui o último sentido da palavra mundo, que é como um conjunto de valores, de crenças e práticas, de forma que é a maneira de viver do homem sem Deus. Aqui nós temos uma conotação pecaminosa. Aqui nós, por vezes, usamos o termo mundanismo, não é? Tal pessoa foi para o mundo. Tal pessoa é mundana. O mundanismo está tentando entrar na igreja. Nós temos essa referência, que é viver de acordo com os padrões e valores da humanidade caída. Nós, nas nossas bases da nossa fé, nos pilares da nossa fé, nós temos a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Deus criou todas as coisas, o universo e tudo que nelas há. Por rebelião do homem contra Deus e por desobediência, esse se desviou de seus caminhos. Por consequência, afastando-se do Senhor, entrando em guerra contra Deus, de forma que o Novo Testamento fala que Jesus ele veio para nos trazer paz para com Deus. Em Cristo Jesus nós temos paz para com Deus, nossas orações são ouvidas, nós podemos nos achegar ante a presença de Deus. Porém, o homem natural, o homem que ainda está, o ímpio, ele ainda está em guerra contra Deus, porque ele não viu em Cristo o Redentor, que é a terceira etapa, aquele processo de redenção. E dessa mesma forma nós esperamos, como pessoas redimidas, a glorificação, o novo céu e a nova terra. O mundanismo é um apego à maneira de viver caracterizada então por essa hostilidade contra Deus, por essa guerra contra Deus. Nós podemos analisar nas nossas vidas quando vamos tomar decisões, quando vamos agir ou quando vamos reagir. O que Deus odeia? O que Deus ama?
Será que nós temos buscado conhecer de fato o que Deus odeia, o que Deus ama, para que a partir disso, para o que está expresso na sua palavra, e a partir disso possamos tomar a forma que a nossa vida, o rumo que a nossa vida vai seguir? Mundanismo é por essência idolatria. É a atitude do coração de cobiçar e de adorar aos deuses deste mundo, aos prazeres deste mundo. E por vezes até talvez oramos, né? A gente pensa, talvez não vá numa manifestação cultural, porque acha que isso é mundanismo, mas às vezes não percebe que a própria igreja às vezes corre o risco. Quando fazemos orações egoístas, fazemos orações pedindo coisas para o nosso próprio prazer, para a nossa própria satisfação. A palavra fala: pedi e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para vossos próprios deleites. E por muitas vezes nós somos assim. Por muitas vezes nós corremos esse risco de deixar o mundanismo entrar na nossa vida. Mas hoje o Senhor quer tratar isso para que nós possamos ser esses que caminham, cidadãos celestiais, amém? É isso que somos. Então nós somos chamados a viver o reino de Deus como um propósito existencial. Nós somos chamados a olhar para esses pilares da nossa fé e entender que nós existimos, nos movemos, agimos, reagimos, pensamos, organizamos a nossa vida, tendo em nós esse propósito existencial de servir e glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é temer a Deus, glorificar a Deus e alegrar-se nele. Nossa vida tem sido assim? Temos buscado essa vida de glorificar a Deus com tudo que temos e com tudo que somos? Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Um livro cristão muito lido é justamente esse título, O Peregrino, de John Bunyan. E ali, de forma alegórica, ele trata essa trajetória de um cristão para chegar à cidade celestial. E por todos os percalços, por todas as dificuldades que ele enfrenta. É um livro alegórico, mas e trata de certa forma isso que vivemos aqui. A nossa caminhada rumo aos céus, a nossa caminhada rumo à cidade celestial. Esse processo, nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Nós somos livres do poder do pecado. Agora estamos nesse processo de santificação. E um dia estaremos livres da presença do pecado, na glória do Senhor. Nós somos forasteiros aqui neste lugar. Um peregrino, ele caminha em direção a chegar a algum lugar, né? Um forasteiro, ele está num lugar que não é a terra dele. E dessa forma também nós somos colocados como forasteiros aqui nessa terra, amém? Pode mudar o slide, por gentileza, meu irmão? Então, perante isso, perante o texto e perante essa afirmação de Jesus, de que nós não somos desse mundo. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer isso para ela? Você não é deste mundo. Olha para essa pessoa, né, com uma beleza de outro mundo, né? Vamos colocar assim também. Então nós não somos daqui. E perante isso, eu gostaria de puxar as aplicações contidas nesse texto, para que a igreja do Senhor ela possa então estar caminhando da forma que convém a nós, cidadãos celestiais, chamados, remidos pelo sangue de Jesus, e que recebemos então a nossa vida agora, que recebemos em nossa vida agora o tratamento de Jesus. Como é bom saber, né, que o nosso Deus cuida de nós, que o nosso Deus caminha conosco, que o nosso Deus pediu, Jesus orou por nós. Então, o primeiro ponto que gostaria de comentar com os irmãos é: não somos desse mundo, portanto, somos transformados pelo conhecimento de Deus. No capítulo 17, no verso 25 e 26, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus está conosco.
Graças a Deus. Cristo vive em nós. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ideia aqui a palavra grega metanoia, a mudança de mente, também puxando pela raiz a metamorfose, semelhante ao processo que a lagarta sofre, que ela vai se transformar em uma borboleta. É neste sentido que nós somos chamados agora. Nós mudamos a nossa mente, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a forma como enxergamos as coisas, ela muda. E a partir disso nós evidenciamos um caráter cristão em nossas vidas, amém? De forma que talvez muitos estejam mais convencidos do que convertidos. Nós olhamos para a vida de um salvo. E quais são os frutos? Quais são os frutos que temos colhido perante essa metamorfose, essa metanoia, essa transformação da nossa mente? Temos se transformado? É triste quando olhamos muitas vezes, talvez, pessoas com anos de igreja. Outro dia, eu na igreja que estamos trabalhando, a gente, no pequeno grupo, uma irmã, acho que ela não vai me ouvir, né? Ela comentou, e há um tempo já ela está na igreja, e comentou que discutiu com a irmã dela algum tempo atrás, mas ela falava convicta: eu não vou perdoar a minha irmã. Irmãos, quão triste é quando percebemos isso, porque Jesus nos chama a transformação, Jesus nos chama para uma vida nova, de formas que, se sairmos dessa igreja aqui e voltamos a viver as práticas do velho homem, nós estamos mais convencidos do que convertidos. A palavra do Senhor, ela nos transforma, agora ela faz nos andar de uma forma diferente, ela nos faz perdoar, ela nos faz amar, ela nos faz ver com misericórdia. Ela faz não nos apegar às coisas desse mundo da forma como nos apegávamos, cobiçar, invejar, desejar coisas. O irmão pregou na semana passada aqui sobre aquilo que não temos, nós não precisamos. E é nesse sentido. Jesus tem nos abençoado. Jesus trabalha em nossas vidas. Que nós possamos mostrar frutos do nosso arrependimento, amém? Pode mudar o slide, por gentileza? Martinho Lutero, ele fala, tem essa frase aqui: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E quando olhamos para esse sentido, nós percebemos que a vida cristã é um processo de continuidade. Outro dia o pastor Elias pregou aqui sobre isso, sobre nós estarmos em um processo de continuidade, sobre nós mantermos a nossa trajetória, a nossa caminhada. Para haver mudança de comportamento é necessário que haja mudança de mentalidade. Nossos comportamentos, talvez, quando nós olhamos, né, um caráter de Cristo, os frutos do Espírito, né? O caráter de Cristo revelado ali é expressado nos frutos do Espírito. Paciência, domínio próprio, amabilidade. A gente fala, será que eu tenho um domínio próprio mesmo, assim como o Senhor Jesus? Será que eu tenho uma paciência assim como o Senhor Jesus? E os frutos do Espírito são para realmente ser expressos nas nossas vidas, né? Então, que nós possamos chegar a essa maturidade espiritual de poder viver isso. Tem, socialmente falando, muitas pessoas falam assim: você tira uma pessoa da favela, né? E às vezes coloca ela em a pessoa que está mais à margem, né? Socialmente mais, e você coloca ela numa casa e muitas vezes, passado pouco tempo, vai observar aquela nova casa, ela está totalmente destruída, totalmente arrebentada, porque muitas vezes você mudou de local, mas não mudou, né? As pessoas falam, você tira a pessoa da favela, mas não tira a favela da pessoa. Nesse sentido, não estou falando mal contra este local, amados. Estou falando assim que o nosso coração humano, o coração do velho homem é corrompido, de forma que, se nós acharmos que está tudo bem, que apenas o símbolo do batismo ele nos deixa tranquilos ali,
nós temos que pensar que a nossa vida cristã é vivida diariamente, nós precisamos honrar e louvar a Deus todos os dias, amém? Pode mudar o slide por gentileza, meu irmão? Nós seremos colocados em um novo céu e uma nova terra com um coração novo, uma mentalidade nova. Próximo ponto, nós não somos deste mundo, portanto, nos movemos em direção ao que Jesus tem para as nossas vidas. Verso de número 13. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa. Você tem vivido uma alegria completa de Jesus na sua vida? Por vezes nós pensamos, que como cristãos nós devemos ser aquela pessoa fechada, triste, que não faz nada, E temos que não partilhamos de muitas coisas, Talvez isso seja criado por vezes, A impressão que muitos têm antes mesmo de entrar, Eu tinha essa impressão antes de me converter. Eu falava, não vou ir na igreja porque senão não vou, você está dizendo que eu vou ter que parar de jogar bola. Até brinquei com os irmãos outro dia, se eu tivesse parado não tinha feito 2 cirurgias no joelho. Mas tem coisas que podemos desfrutar aqui neste mundo e vamos viver junto com aquilo que o mundo tem. Por exemplo, uma boa música com bom conteúdo. Os alimentos, Quando a gente vê a Bíblia falando lá, não se preocupe com o que haver de comer ou haver de beber. E parece que é uma preocupação legítima, Mas eles estavam esquecendo de confiar no cuidado de que Deus. E aí, quando nós olhamos para os mínimos detalhes do que Deus cuida, isso é só mais um mínimo detalhe. De forma que, como o irmão pregou semana passada também, nós não poderíamos acrescentar um fio à nossa cabeça. Então, Hebreus 12, 1 e 2 fala: corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Outro dia o pastor também pregou aqui: fazer grandes coisas e esperar grandes coisas em Deus. Nós precisamos nos mover, você precisa se mover, você precisa sair de uma posição de comodidade, de uma posição de conforto. Nós muitas vezes achamos, não, eu sou salvo, está tudo certo. O Senhor Jesus nos chama para uma carreira, para viver grandes coisas, para chegar e receber do Senhor grandes coisas, graças a Deus por isso. Então que possamos nos mover em direção ao que o Senhor tem para nós, que você possa se mover em direção ao que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Nós não podemos parar, porque quando estagnamos, quando paramos, tudo, como a água, A água parada, quando ela fica muito tempo parada, ela apodrece. Um profissional que para no tempo e não se atualiza, vem outro profissional. Uma empresa que tem um serviço e ela não atualiza os seus serviços, outra empresa vem e toma o seu lugar. Nesse sentido, nós percebemos que tudo que para e estagna, ele vai perdendo a relevância com o tempo e por vezes até morre. Então nós não podemos nos acomodar, nós somos chamados para correr essa carreira da vida cristã. Uma frase de um teólogo, me fugiu o nome agora, mas fala: o cristianismo, se você busca uma religião para estar confortável, definitivamente o cristianismo não é uma opção para você. Então que nós possamos olhar esse sentido do que o Senhor tem nos chamado. Nós somos chamados a estar em movimento. 2 Pedro 1, 2 ao 4. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus, Ele tem nos dado tudo o que precisamos para que nós possamos multiplicar a graça, multiplicar a misericórdia. E eu quero te perguntar, no local onde você está inserido, no seu ambiente, na sua família, no seu ambiente de trabalho, entre a sua parentela, entre os seus amigos, nós temos multiplicado a graça, nós temos multiplicado a misericórdia do Senhor?
Graças a Deus. Nós não somos deste mundo. Portanto, somos levados à plena unidade. Verso 23. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aperfeiçoados na unidade, ou em outras versões, sejam levados à plena unidade. A igreja é um agente usado por Deus para a transformação da sociedade. Nós somos chamados a fazer parte desse corpo. De forma que hoje, se você nos visita, você tem o convite para fazer parte desse corpo e assim, perante a oração de Jesus, ser levado à plena unidade, para que nós possamos viver uma vida de comunhão, como os membros uns dos outros. Como o irmão disse aqui, faça um churrasco lá na sua casa, nos convide, né? Ou peça para o irmão que está do seu lado fazendo um churrasco na casa dele, convide e se autoconvide. Mas que possamos ter essa vida de comunhão, que possamos ser levados a essa plena unidade que a palavra do Senhor está nos falando. É importantíssimo fazer parte de uma igreja, é importantíssimo fazermos parte de um corpo. Eu gosto quando nós mencionamos aqui, na quarta-feira, nós mencionamos sobre a reunião das crianças, que os pais agora, eles não respondem só por eles. Se você não vir ao culto, o seu filho ele vai estar perdendo uma programação recheada de coisas para a vida dele, para que ele cresça. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque pessoas têm se levantado, as nossas crianças, os nossos filhos podem estar recebendo essa instrução desde pequenos, crescendo nos caminhos do Senhor, aprendendo das histórias bíblicas, aprendendo os valores cristãos. E graças a Deus, porque essa igreja tem trabalhado nesse sentido. E também a nossa escola, graças a Deus por isso, tem disseminado. A minha filha é do berçário e graças a Deus nós podemos perceber quando ela chega em casa e quando ela conta ali o que ela viveu durante aquele dia, graças a Deus. Já aproveitando fazer, né, irmão? Você que tem seu filho, as inscrições estão abertas, amém? Aleluia. Servir a Deus é um privilégio. Nós podemos viver uma vida de comunhão, ser alimentados espiritualmente, ser corrigidos quando estamos andando em desacordo com a palavra do Senhor. Nós temos a possibilidade de crescer e alcançar maturidade. A palavra do Senhor fala em Hebreus 6:10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele. Então, o Senhor, nós não servimos a Deus por essa motivação, né, de receber dele algo em troca, né? Nós servimos porque amamos a Deus e não por medo do inferno, né? Nós servimos a Deus porque o amamos. Mas é ou não é um baita de um incentivo esse versículo? Ele não se esquecerá do trabalho que nós temos feito, o tempo que temos dispensado, nada é em vão. O Senhor tem visto aquilo que você tem feito, aquilo que você tem trabalhado e produzido para o nome dele, os frutos que tem produzido. Servir a Deus é um privilégio, mas também de semelhante forma, servir a Deus é uma responsabilidade. Nós temos responsabilidades perante a palavra do Senhor e perante aquilo que Ele tem pedido para nós. Se olharmos a parábola dos talentos, aquele que recebeu um talento, ele cavou um buraco e escondeu o talento, né, que era uma moeda, mas a gente aproveita o talento, né, para fazer uma similaridade de palavras. Ele cavou um buraco e escondeu aquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. E quando o Senhor ele retorna, a desculpa daquele homem o Senhor é severo. Eu tive medo. Não tenha medo. Antes que você possa olhar aquilo que Deus tem colocado na sua mão e que você possa desenvolver no sentido de mover, para que o Senhor ele chegue e te abençoe cada vez mais, amém? Aquele que não tinha, esse que tinha um talento, até o que ele tinha, ele foi tirado, né? Então ele foi dado ao outro. Nesse sentido, nós enfrentamos consequências quando nós resolvemos
viver com medo, escondendo e não desenvolvendo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Quando nós, talvez no nosso tratamento, nós não buscamos viver nosso tratamento para com nossa esposa, para com a criação dos nossos filhos, para como administramos nossos bens, se não, e de diversas formas, poderíamos ficar aqui falando um tempo, mas se não observarmos aquilo que o Senhor tem colocado, e como mordomos, né? A mordomia cristã, que é algo que aprendemos aqui no estudo bíblico, se não formos mordomos fiéis daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós enfrentaremos, perceberemos consequências de viver uma vida desregrada nesses sentidos, amém? Que nós possamos caminhar em direção ao que o Senhor tem para nós. O próximo slide, por gentileza, meu irmão. Não somos deste mundo, portanto, somos santificados através da palavra de Deus, que é a verdade. O fato é que o mundo, ele tenta nos influenciar em todo momento. Ele tenta pressionar-nos, né? Quando a gente olha a Daniel, que também era um exilado, ele é levado à Babilônia. Ele é colocado lá e eles tentam descaracterizar o que Daniel era. Eles tentam mudar a língua, eles mudam o nome e impõem até que Daniel comesse daquelas carnes, né? Daniel provavelmente olhava lá para a lei mosaica e via que alguns daqueles animais não poderiam ser, e ele resolve e não se contamina com aqueles animais, e dessa forma ele propõe ali que não se contaminaria com aquilo, e Deus, a palavra diz que concede graça a Daniel. E nós somos assim, nós estamos nesse mundo. Jesus fala, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. O mundo tenta nos pressionar para que nós façamos da nossa vida ter um padrão nesse sentido. Esse padrão que é o padrão da Babilônia. Cabe a nós resistirmos, em vez de influenciar, ser influenciados. Tem um livro que se chama Inconformados, do Jonas Madureira. Pode mudar o slide, por favor, irmão. Uma fé que não questiona em busca de respostas sólidas. É um corpo sem anticorpos, despreparado para os ataques doentios dos inimigos de Deus. Nas nossas universidades, o que os nossos jovens talvez enfrentem, né? Tantas cosmovisões, tantas visões, né? Que são contrárias ao cristianismo. Nós, no nosso ambiente de trabalho, você pode perceber ali como tem muitos que vão trazer ideologias, né? Hoje em dia até o gênero está sendo proposto para mudar. Então nós estamos aqui nesse ambiente nesse mundo. O que Jesus fala para aqueles discípulos: vocês não vão ser monges, vocês não vão se isolar do mundo, mas vocês vão estar no mundo e vão influenciar esse mundo. Graças a Deus, nós olhamos em Atos, em algumas versões, em Atos dos Apóstolos, vai falar assim, que em determinado momento questionam aqueles apóstolos e fala: onde estão aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo? Ou aonde estão aqueles que têm causado transtorno aqui no mundo? Nós somos chamados, amados, para influenciar esse mundo com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, com o nosso chamado. Nós somos chamados a virar esse mundo de cabeça para baixo, mas quero saber, enquanto o mundo está viciando, nós propagamos a cura de Jesus. Enquanto o mundo está levando pessoas cativas no pecado, pessoas cativas na prostituição, nós estamos pregando que há um só Deus, nós estamos pregando o casamento. Quantas coisas, amados, que nós estamos indo contra. Talvez você, como um jovem, escute por determinados momentos: não, sexo antes do casamento está tudo beleza, não, é normal. É normal ir no banco de trás de um carro, ou num motel, ou no canto escuro, algo assim. É normal hoje. Não, para nós como cristãos isso não é normal. Nós não vamos normalizar e nós vamos seguir aqui, nem mesmo que seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, que tem que ser lançados. E mesmo que eles estejam, assim como eles falaram, mesmo que nós sejamos lançados e a nossa vida seja ceifada, não é o fim. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Ela foi tragada pela vitória do Senhor Jesus naquela cruz. Então a pior das hipóteses que nós poderíamos enfrentar, que a morte, não seria nada comparado ao que o Senhor tem preparado para nós.
Nós vivemos até num oposto disso, né? Dentro do nosso país é muito fácil, digamos, podemos dizer assim, os cristãos primitivos lá que enfrentaram, foram colocados como tochas humanas, que foram jogados aos leões nas arenas, enfrentaram um tempo totalmente diferente do nosso. E nem por isso, então, hoje, nós podemos deixar o mundo nos influenciar, mas que possamos influenciar, que possamos levar aquilo que Jesus tem, a salvação, proclamar o Evangelho, as boas novas. Nós podemos pensar que é só não causar escândalos, né? Não é só não causar escândalos, é influenciar, é trazer um impacto na vida das pessoas. Quando as pessoas te olham e enxergam lá alguém que é um servo de Jesus, que é um servo do Senhor, que não é deste mundo. Próximo slide, por gentileza, meu irmão. Já estamos caminhando para o fim. Nós não somos deste mundo, portanto enfrentamos adversidades. Verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós estudamos nos pequenos grupos aqui também, que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o maligno, né? Esses 3 inimigos, eles estão a todo tempo buscando nos afastar da presença do Senhor. É fácil, né? A gente poderia olhar hoje para não vir à igreja. Não, eu vou ficar aqui, está um pouquinho frio, eu vou, né? Logo mais vai ter o jogo do Colômbia, né? Colômbia e Argentina, eu vou me preparar aqui, eu vou preparar alguma coisa para eu comer, mas você escolheu vir aqui hoje na casa do Senhor para ouvir a palavra dEle, para cantar louvores, para orar. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O Senhor tem e vai derramar na sua vida, isso não é em vão, amém? Um dos maiores desafios da vida cristã para alcançar uma maturidade espiritual é manter-se estável, indiferente dos momentos da vida. Aqueles discípulos, por vezes, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, você crê? Creio, Senhor. Logo mais, Jesus diz, tira a pedra. Marta diz, mas Senhor, já está cheirando mal. Pedro, vou te fazer pescador de homens. Aí quando Pedro nega o Senhor Jesus, pouco tempo depois ele já está voltando para a areia de novo lá, né? Jesus vai buscar ele. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Assim como aqueles discípulos, nós muitas vezes acabamos sendo um pouco inconstantes. Mas que possamos caminhar para essa maturidade, perante as adversidades da vida e perante as dificuldades, permanecer firmes no que o Senhor tem para nós. Jesus fala que os livres do mal, que não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Aqui nesse sentido, Jesus não quer com que nós vivamos no padrão que esse mundo tem seguido, seguindo essa natureza corrompida pelo pecado. E o último, não somos deste mundo. Portanto, temos a viva esperança no retorno do Senhor Jesus, e na vida eterna em novos céus e na nova terra. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É desafiador, irmãos, manter a fé e a esperança em contrapartida a tudo que acontece. Nós olhamos para o lado e vemos injustiça, assim como Asaf, nós olhamos o ímpio prosperar, né? Jesus não disse, a principal missão de Jesus aqui é nos trazer a salvação. Jesus não disse que não enfrentaríamos doenças, dificuldades, problemas financeiros. E perante tudo isso, e às vezes até enfrentando talvez algum silêncio de Deus, a nossa fé tende a ser desgastada e nós caminharmos rumo a uma incredulidade. O Senhor Jesus nos chama hoje para retomar as promessas que Ele tem feito nas nossas vidas, para que nós possamos olhar novamente para aquilo que Ele nos tem chamado, que nós não somos desse mundo. Ele é soberano, Ele está conduzindo a história. Apocalipse 22, 20, amados.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, amados. Quero te convidar a ficar em pé, já encerrando esse momento da ministração da palavra do Senhor. A equipe de louvor já vai estar à frente. Amém? E eu gostaria de orar com os irmãos a respeito dessa palavra, a respeito disso que o Senhor tem nos chamado. Nós somos cidadãos celestiais. Vamos orar, amados. Senhor, grande Deus e eterno Pai, é com temor e reverência que nos colocamos ante a sua presença. Nos colocamos aqui, Pai, ao ouvir a sua palavra, que diz que nós, Pai, não pertencemos a este mundo, mas pertencemos ao teu reino. O reino que o Senhor inaugurou aqui nessa terra, Pai, certamente ele será, Senhor, será cumprido, Pai, quando o Senhor voltar e nos levar, Pai, para que possamos então viver em novos céus, em nova terra que o Senhor tem nos prometido. Querido Senhor, eu peço a respeito da vida de cada um dos irmãos, Pai, que aqui estão, da tua igreja, Pai, que se reuniu essa noite aqui, Deus, que o Senhor nos leve, Pai, nos leve a entender isso, Jesus, nos leve a viver as dinâmicas da nossa vida de forma, Senhor, a te agradar, a te glorificar, a temer o teu santo nome, a santificar-se na tua palavra. A tua palavra é verdade, que nós possamos saber, Senhor, poder buscar ao Senhor da maneira, Senhor, Pai, que o Senhor se revele a cada um de nós todos os dias e mude e transforme o nosso pensamento, o nosso entendimento, nos faça não ser os mesmos mais, Pai. Faça-nos, Pai, a cada dia de glória em glória caminhar, Senhor, Pai. Caminhar, nosso Deus, naquilo que o Senhor tem, na tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós somos pequeninos, nós somos falhos, Pai. Nós erramos de constante, Pai, nós dependemos da tua graça, nós carecemos da sua graça. Eu peço que o teu Espírito Santo, Pai, confirme a sua palavra no coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, que o teu Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo, Pai, que ele possa nos levar então, Deus, a ter uma vida de adoração, uma vida com uma nova natureza, Pai, com a natureza do Senhor, Deus, que a nossa vida espiritual aqui, Senhor, Pai, que o nosso ser te glorifique, e assim eu te agradeço, Pai, por este momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, amém, e graças a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.